Olha só, isso aqui é uma série de potências, mas muito simplesinha, né? Você vê de cara que é uma série também geométrica. De tanta gente falar, eu acho que eu nem preciso escrever mais aqui, né? Que você vai usar a propriedade de potência que é o contrário, é aquela potência de produto. Então, aqui você vai escrever assim, ó, isso aqui é a mesma coisa que a soma de menos 1/2 multiplicado por x menos 3. Vamos ter que colocar um colchete aqui, né? Porque já usei um parêntese aqui. E isso aqui tudo é elevado a n. Para n começando de 0 para frente. Agora aqui, será que eu posso colocar qualquer valor de x aqui? Por exemplo, pega o x igual a 13. 3 menos 3, 10. 10 dividido por 2, 5. Menos 5. Menos 5 elevado a n. Essa série converge? Não, essa série não converge. De jeito nenhum. Agora, se você, por exemplo, pegar o x igual a, por exemplo, quem que pode ser aqui? 4 menos... 4 dá certo. 4 menos 3... 1. Dividir por 2 dá 0,5. Menos 0,5 elevado a n. A base aqui tem módulo menor do que 1. Então, ela converge. Então, para x igual a 4, ela converge. Para x igual a 13, ela diverge. Então, aqui eu tenho uma região de convergência que não é necessariamente a reta toda, como esse último exercício que nós acabamos de fazer, onde qualquer valor de x que você colocasse, a série iria convergir. Essa aqui pode convergir, como pode divergir, dependendo de onde é que você vai colocar o valor do x. Então, nesse caso aqui, você vai fazer o seguinte, olha só. Vamos verificar para quais valores de x que eu preciso fazer com que... Quais valores de x que farão com que isso aqui tenha módulo menor do que 1? Então eu venho cá e quero saber o seguinte, qual é o módulo de menos 1/2 multiplicado por x menos 3? Bom, gente, módulo de produto é produto dos módulos, então aqui você poderia escrever assim, módulo de menos meio multiplicado pelo módulo de x menos 3. Bom, módulo de menos meio dá meio. Então vai ficar assim, ó, 1/2 do módulo de x menos 3. Bom, então o módulo da base da potência aqui dá 1/2 do módulo de x menos 3. Só que o que eu quero saber é quais os valores de x que fazem com que essa expressão retorne um valor menor do que 1. Então, o que eu devo responder é o seguinte, a pergunta que deve ser respondida aqui é a seguinte, para quais valores de x, ó, para quais valores de x eu tenho 1/2 multiplicado pelo módulo de x menos 3 menor do que 1. É o que eu quero, né? É o que eu quero. Aqui, se você multiplicar por 2 nos dois membros, né? 2 é positivo, vai manter a desigualdade, coisa e tal. Vai ficar assim, módulo de x menos 3 menor do que 2. Vai ficar assim, então, ó, isso aqui implica que módulo de x menos 3 menor do que 2. Gente, vamos voltar aqui agora. Quando é que você vê isso aqui, mexer com módulo? É no primeiro ano, né? Com módulo assim de equação, porque módulo mesmo na quinta série você já viu. Agora com equação no primeiro ano. Quando é que eu posso fazer quando eu faço assim, módulo de x, vamos colocar módulo da coisa aqui, né? Módulo da coisa é menor do que um número a. Esse lá, logicamente, positivo. O que quer dizer isso? Opa! Pessoal, o módulo de um número diz a você a que distância da origem está esse número. Se a minha origem está aqui, é o 0 aqui, se eu falo que o módulo é menor do que a, então eu quero que a distância até a origem seja menor do que a. Então vamos supor que o a seja esse pontinho aqui. Então a bolinha aberta que o ponto não vale, né? Não está sendo considerado. Então qualquer ponto que eu pegar aqui, nesse lugarzinho aqui, o módulo é a distância até a origem. A distância até a origem, a distância do 0 até qualquer ponto aqui, vai ser menor do que a. Então o meu quadradinho, ele pode ficar aqui entre 0 e a. Mas como eu estou falando de distância,
eu poderia estar também aqui, ó. Se eu estiver, por exemplo, aqui. Nesse lugar aqui, essa distância é menor do que A. Aqui, esse aqui é o menos A, né? Menos A aqui, ó. Você, na verdade, pode estar em qualquer lugar aqui, qualquer um desses pontinhos que eu estou colocando aqui no quadro, a distância do pontinho até o zero é menos do que A. A distância igual a A é aqui, essa distância da A, essa distância daqui até aqui da A também. Essa distância é A. Distância menor do que A. Então é preciso que você tenha o seguinte, ó. É preciso que esse quadradinho esteja à direita do menos A. Então você escreve assim, ó, ele tem que ser maior do que menos A e tem que ser menor do que A. Isso aqui é para uma coisa qualquer. No meu caso aqui, a minha coisa é o x menos 3 e o meu A é o 2. Então, se eu digo módulo de x menos 3 menor do que 2, então eu tenho isso aqui, ó, que x menos 3 tem que ser menor do que 2 e maior do que menos 2. Mas eu quero o x sozinho, eu quero só o x sozinho. Então, para deixar o x sozinho, o que eu vou fazer é adicionar aos 3 membros 3. Então, eu vou adicionar 3 aqui, vou adicionar 3 aqui e vou adicionar 3 ali. Aí eu obtenho, então, o seguinte, ó, 3 menos 2 dá 1, ó, 1 menor do que x, menor do que 5, 3 com mais 2 dá 5. E esse que você encontrou aqui é a chamada região de convergência. Se você colocar o seu x em qualquer um desses se você colocar o seu x como sendo qualquer valor nesse intervalo que vai de 1 até 5, aberto no 1, aberto no 5, aí você então tem uma série geométrica, onde o módulo da base é menor do que 1. Ok? Então vamos colocar isso aqui em um balãozinho, isso aqui foi para determinar a região de convergência. Aí agora você pode continuar aqui e dizer o seguinte, olha, eu estou bem aqui, o meu quadradinho é essa coisa aqui. Aí eu vou dizer assim, ó, isso aqui será igual, ó, vamos colocar um grande se aqui, ó, se eu estiver na região de convergência. Então, se o x estiver entre 1 e 5, vocês viram aquela hora que eu coloquei x igual a 4, deu certo, x igual a 13, não deu. Agora que você já acabou de encontrar a faixa, ó. Isso aí é muito... Não precisa disso tudo para saber disso aí. Vou fazer isso tudo aí que você fez para... Como é que você faria? É muito simples, só você tem que, tipo... Como é que você faria? Se você fazer com tipo, um número 5 vezes você já dá 2 dividido por 2, vai dar 1. Aí já não vai ser convergente. Aí você abaixa o número, você já vai saber tipo, o limite de um lado e do outro você vai saber. E se fosse... Pois é, mas é porque o problema, ele está colocado simples. Mas e se eu tivesse uma coisa assim, por exemplo, 5/3 de x mais 3/4, isso aqui multiplicado por menos 1/2. Onde que está a região de convergência? Então, nesse caso. É porque, deixa eu te explicar, é Lucas, né? Hein, Lucas? É o seguinte, é porque, na verdade, a ideia é passar a você um procedimento que você possa usar em vários lugares, e não só em um caso particular. Né? Então, nesse caso aqui, você tem razão. Nesse caso aqui, eu poderia, só chutando valores aqui, eu poderia descobrir que era para de 1 para frente ou de 5 para trás, que eu conseguiria ficar com esse número aqui, tendo um módulo menor do que 1. Só que aí você já não consegue usar essa ideia para resolver outros problemas, tá certo? Foi só por isso que a gente está fazendo assim. E também para você ter a oportunidade de recordar inequação modular, como é que você resolve essas coisas, né? Reativando essas ligações aí do seu cérebro, né? Porque isso que você relembra aqui, você utiliza também depois em outros lugares. Como nós já fizemos várias vezes aqui, nós usamos essa ideia aqui, por exemplo, que nós usamos aqui, ó, é a mesma que a gente está usando aqui. Quero deixar o x sozinho. Mas enfim, você tem razão. Nesse caso particular, você conseguiria descobrir a região de convergência sem maiores dificuldades. Agora vamos continuar aqui. Como é que é a fórmula mesmo? Eu tenho que pegar aqui o primeiro termo. O primeiro termo é quando esse negocinho aqui é elevado, essa base aqui é elevada ao primeiro n aqui. Então vai dar 1, né, gente? Eu posso até escrever para vocês aqui, eu já poderia colocar 1. Mas eu vou colocar assim, ó, menos meio
de x menos 3, tudo isso é elevado ao primeiro valor do n. Vou apagar isso aqui. Dividido por 1 menos a base aqui, ó. A base aqui é menos... Tem que ser um colchete também, né? A base aqui é menos meio multiplicado por x menos 3. Sim, né? Agora aqui em cima dá 1. Aqui embaixo menos com menos dá mais, vai ficar 1 mais 1 meio de x menos 3. Aí você pode encontrar o mínimo múltiplo comum aqui e tal. Vai ficar um 2 ali em cima, né? Vai ficar assim, ó. 1 dividido por 2 mais 1 que multiplica x menos 3 dá x menos 3. Tudo isso dividido por 2. Divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então esse 2 aqui de baixo vai lá para cima, multiplicado pelo 1 dá 2. E aqui embaixo vai ficar x menos 1, ó, x menos 1. Então essa aqui é a função limite. Só que a função limite nesse intervalo. Em sala de aula eu mostrei para vocês uma ilustração no GeoGebra que mostra essa convergência em um intervalo específico. Eu acho que lá era entre menos 1 e mais 1 a convergência. Nesse daqui você verá que a convergência vai de 1 a 5. Fora daí, ela vai ficar, uma hora vai para mais infinito, outra hora vai para menos infinito, não converge. Então esse aqui é o limite. É o limite dessa série de potência.